Glória a Deus. Eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra rapidamente, vou ser breve. O meu corpo é uma casa, o nosso corpo é uma casa. Ou o nosso corpo vai ser morada de Deus através do Espírito Santo, ou o nosso corpo ele vai ser morada de espíritos imundos. Se eu manter o meu corpo, os meus pensamentos, o meu coração limpo, eu vou atrair a presença de Deus. Se eu manter o meu corpo, os meus pensamentos, o meu coração sujo, eu vou atrair a presença de espíritos imundos. É como uma casa física. Se eu mantenho uma sujeira ali dentro daquela casa, eu atraio moscas, coisas ruins, mas é tão agradável ficar em uma casa limpa. Assim é o nosso corpo. Quando nós mantemos ele limpo, o Senhor tem prazer de morar dentro de nós. Quando nós mantemos ele sujo, nós atraímos a presença de espíritos imundos. Eu gostaria de citar 4 passagens aqui, aonde diz que mostra claramente, biblicamente, que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo, como também eu vou mostrar o outro lado, aonde também o meu corpo, se eu não cuidar dos meus pensamentos, do meu coração, ele pode ser morada de demônios. Vou começar aqui com João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Jesus diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada, ou seja, através do Espírito Santo. Jesus está falando: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, ou seja, através do Espírito Santo. Mais uma palavra. Aqui em 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então eu sou templo de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você. Olha o que diz aqui também, em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então o meu corpo não é meu, ele é de Deus, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, eu tenho que cuidar do meu coração, eu tenho que cuidar da minha mente. Mais uma palavra aqui, Apocalipse 3,20. Apocalipse 3,20, Jesus ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então ele está falando de uma casa, corpo, o meu corpo, o seu corpo. Estou à porta e bato, ou seja, Jesus ele está querendo entrar, ele bate. Se alguém ouvir a voz dele, ou seja, obedecer a palavra dele, então, e abrir a porta para ele, ele vai entrar. Ele é educado, ele bate primeiro, ao contrário do inimigo, que entra, mas entra rasgando com tudo. Então, eu mostrei essa primeira parte, que o nosso corpo ele pode ser o templo de Deus quando nós limpamos o nosso corpo. Agora eu vou mostrar a outra parte também, vou citar 4 passagens também, aonde diz que o nosso corpo ele pode ser também morada de espíritos imundos. Veja. Em Lucas 11, 24 diz assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então aqui está falando de uma situação onde um espírito imundo ele saiu, ele andou por lugares ali secos e áridos do deserto, agora ele volta, né? Ele andou por lugares secos, aqui está falando, não anda por lugares secos, né? Buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, ele acha aquela casa varrida, adornada, ou seja, ele encontra limpa. Ele sai do homem, mas ele retorna para ver como essa casa está. Se ele encontrar essa casa limpa, varrida e não preenchida, ou seja, pelo Espírito Santo, agora ele não só vem, mas ele traz 7 piores, e a Bíblia deixa bem claro que o último estado desse homem agora se torna pior do que o primeiro. É só você olhar para uma pessoa que já conheceu Jesus, que agora está afastada de Jesus. Parece que essa pessoa dá a entender, a gente vê com os nossos próprios olhos que essa pessoa, o último estado dela é pior do que antes dela conhecer Jesus. Repare, preste atenção, tenha discernimento para você ver. Agora vamos aqui em Marcos 5:1. Em Marcos 5:1 diz assim, chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ou seja, saindo Jesus do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Então a Bíblia diz que o Gadareno ele tinha espírito imundo. Mais à frente nós vamos entender, Jesus vai perguntar qual é o nome dele, ele vai falar, meu nome é Legião. Então era uma legião que estava na vida desse homem. Olha o que diz em Marcos 9:17 ao 23. E um homem da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele
respondendo-lhe disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Ou seja, um adolescente aqui que desde a infância, tem pessoas ainda que não acreditam que demônios podem tomar crianças. Ou seja, o próprio pai aqui está testemunhando. Acontece isso desde criança com ele. O demônio pega ele, joga ele no chão, joga ele na água, joga ele no fogo, ele espuma. Olha como está dizendo aqui, ó. Aqui, ó, ele revolvia espumando, esse menino espumava pelas bocas, endemoniado. E aqui no 22 assim, ó, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que quer. Então vemos uma situação aqui onde um rapaz, ele também está com um espírito imundo. Veja agora também Mateus 12, 43, 45. Olá, irmãos, eu vou citar só essas três mesmo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque essa palavra de Mateus 12, 43 ao 45 é a mesma palavra de Lucas 11, 24 que eu li quando o espírito imundo ele sai da vida de alguém. Então, finalizando esse vídeo aqui, o meu corpo ele pode ser morada tanto de Deus, pelo Espírito Santo, como morada de espíritos imundos. Sabe por quê? Porque, biblicamente falando, eu mostrei para você que pode ser tanto uma coisa como outra. Porque tem muitas pessoas que dizem: ah, eu não temo a Deus, eu não sirvo a Deus e eu não creio, eu não acredito que o meu corpo ele possa ser morada de demônios. Então eu mostrei aqui, está aqui na Bíblia, que o nosso corpo ele pode ser tanto morada de Deus, através do Espírito Santo, como morada de demônios. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra de Deus, espero que ela te alcance, que ela te edifique. Você que não acredite, passe a acreditar, porque não basta você acreditar que os demônios não possam invadir a sua vida. Você pode falar: ah, eu não acredito que os demônios possam entrar na minha vida. Os demônios, ao contrário de Jesus lá em Apocalipse 3:20, que Jesus é educado, Jesus bate para entrar, o demônio, quando você anda no pecado, na prática do pecado, os demônios eles não pedem licença, eles não batem na porta do seu coração para poder entrar, eles já entram rasgando com tudo, acabando com a vida daquelas pessoas que vivem em rebeldia com Deus. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus.